E aí, autores como Souza, Moran, eles conceituam esse ensino híbrido como uma junção do ensino presencial e do ensino online. E o Moran ele vai dizer que o ensino híbrido, no caso, o uso da tecnologia, fazendo a integração de todos os espaços e tempo, ele vai permitir que a sala de aula seja, né, ampliada, ou seja, essa sala de aula ela vai também passar a fazer parte na casa do aluno. E quando a gente lê outros autores, além de Souza e Moran, a gente percebe, né, que eles trazem uma visão de que o ensino híbrido é a solução para esse momento de pandemia e será a solução para os problemas que a gente já enfrenta na nossa educação há muito tempo. Então, por isso que eu coloco aqui no fim do slide, tudo que a gente lê quando eles relatam seria ótimo. Porém, né, dentre os inúmeros fatores que descaracterizam esse chamado ensino híbrido, está principalmente a falta de acesso às tecnologias por parte dos estudantes. Então, esse ensino híbrido, do jeito que ele é apregoado, do jeito que ele é falado, né, é posto para as escolas, ele não permite que o aluno usufrua dele, porque o aluno ele não tem acesso às tecnologias, né, ele não tem acesso aos meios tecnológicos para poder participar. E Santana e Filho deixa isso bem evidente quando ele diz que o desenvolvimento tecnológico no Brasil ele não ocorre de forma homogênea no nosso território, né? Posto que essa está subordinada à lógica geográfica da concentração de capital, obedecendo à sua dinâmica de acumulação, ou seja, esse desenvolvimento tecnológico basicamente ocorre nos grandes centros, nas grandes cidades, né? E até mesmo as periferias das grandes cidades não tem acesso a essa tecnologia. Então, a nossa pesquisa, ela aponta de forma bem clara que o sistema educacional brasileiro não está preparado para a educação no modelo híbrido. E ele também traz algumas controvérsias, né? O ensino híbrido que é discutido aqui no nosso país, ele deixa bem evidente a terceirização da educação brasileira, né? Pois essas plataformas digitais, elas irão substituir os professores em sala de aula, precarizando assim a educação e promovendo a desqualificação da mão de obra dos professores. Para Freitas, as plataformas que inundaram as salas de aulas agora das escolas públicas nesse momento de pandemia, elas passarão a constituir o que agora está sendo chamado de educação básica híbrida, principalmente no pós-pandemia, desqualificando o magistério e substituindo o professor na dimensão educativa e humanizadora do seu trabalho formativo. Então, aqui o professor perdendo, né, a sua função formativa. Então, o que nós podemos observar é que esse ensino híbrido levará às escolas públicas um ensino sucateado. Né? Estudos já, alguns autores que discutem a educação no Brasil já apontam para um ensino sucateado por conta dos sucessivos cortes em orçamento que o Ministério da Educação vem fazendo relacionado à educação no Brasil, a educação básica. Então, isso agravaria esse sucateamento, né, e ainda o ensino público perderia ainda mais qualidade e a escola também perderia a sua função social. Bom, diante disso, de todos esses problemas relatados e que a pesquisa apontou, no início do ano de 2021, e mesmo diante do agravamento da pandemia, mesmo diante de todos os números que nós temos, hoje no Brasil já 425 mil pessoas já morreram de Covid-19, o Estado de Mato Grosso do Sul e a sua Secretaria de Educação propôs o retorno às atividades para o ano escolar de 2021 no modelo híbrido. Esse modelo ele durou 15 dias e, diante do elevado índice de contágio entre os professores, ele foi suspenso até o presente momento. Bom, considerações finais. Esse trabalho demonstrou que as medidas tomadas pela Secretaria Estadual de Educação, a fim de garantir acesso dos estudantes aos conteúdos escolares durante a pandemia do Covid, elas não foram suficientes, né, para promover inicialmente o ensino híbrido. Ela não foi suficiente, tivemos que recorrer ao material impresso, né, as escolas tiveram que recorrer ao material impresso para que assim os estudantes pudessem realizar as atividades propostas pelo professor. Outro fato que é bem evidente é que faltou articulação conjunta entre os entes da federação, tendo em vista que o governo federal ele simplesmente abandonou os estados e os municípios nas decisões,
né? Então, os estados e municípios tiveram que solucionar todos os problemas que a pandemia impôs à educação. E outra consideração que a gente traz é a preocupação que se estabelece no sentido da implementação desse ensino híbrido que está sendo pautado aqui pelas discussões políticas no pós-pandemia. Essas são as referências que eu usei nos nossos slides e eu agradeço. Obrigado. Muito obrigada, Marcelo, pela apresentação. Passamos para a preleção a seguir, que é subordinada ao tema o discurso jornalístico sobre as redações do Enem de 2019 e o ano pandêmico de 2020. A senhora consegue me ouvir? Sim. Só um instante que eu vou compartilhar a tela. Os slides já aparecem? Não. Agora sim. Certo. Então, boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Whindersson Silva e o título dessa exposição é o Discurso Jornalístico sobre as redações do Exame Nacional do Ensino Médio de 2019 e o ano pandêmico de 2020. Este trabalho é uma extensão ou um desdobramento da iniciação científica que eu realizo desde setembro de 2020, cujo título é Discurso Jornalístico sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, sob a orientação da professora doutora Adriana Batista, a quem agradeço. Agradeço também o fomento a esta pesquisa pelo CNPq e quero cumprimentar a comissão organizadora deste congresso e os colegas que se apresentaram e se apresentarão nesta sessão. Para o público que não é brasileiro e, portanto, não está familiarizado com esta sigla, quero fazer uma breve apresentação do que seja o exame. O Exame Nacional do Ensino Médio, doravante Enem, é uma avaliação externa do governo federal, foi criado em 1998 e desde então é realizado anualmente. A prova foi reformulada em 2009 e passou a consistir em 180 questões, dividida em 4 grandes áreas, com o valor de 1.000 pontos, e uma redação também com o valor de 1.000 pontos. A elaboração da prova ocorre pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, e a aplicação pelo Ministério da Educação, o MEC. O Enem é a segunda maior avaliação externa do mundo, perdendo somente para o Gancaão, da República Popular da China, e em 2020, o Gancaão foi cancelado em decorrência da pandemia do coronavírus, até que houvesse condições sanitárias para a sua aplicação. Ao contrário disso, o Enem no Brasil foi mantido, a edição de 2020, e apenas postergado para ser realizado no início de 2021. Seria, então, uma avaliação justa? Neste sentido, quero apresentar como palavras iniciais as reflexões dos sociólogos Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron no livro Os Herdeiros, os Estudantes e a Cultura, de 1964, onde sociólogos vão refletir que as chances dos candidatos franceses estavam atreladas à sua origem social e que este sistema separava os herdeiros, ou seja, aqueles que estavam legitimados para aquele ambiente universitário francês. O concurso não exercia qualquer tipo de justiça, apenas conservava uma certa aristocracia social e transformava o privilégio em mérito. Por isso, a questão principal desta pesquisa é examinar de quais maneiras
A partir das redações nota 1000 do Enem, discursiva e enunciativamente, as posições privilegiadas dos sujeitos são silenciadas no discurso jornalístico. O objetivo principal da pesquisa é analisar o discurso jornalístico sobre os alunos com redação nota 1000 no Enem e, ao mesmo tempo, verificar qual é a imagem discursiva construída sobre os participantes com nota 0. Além de, como objetivos secundários, analisar os dados do relatório pedagógico Enem 2019 e observar quais são os traços de distinção entre os participantes nota 1000 e os nota 0. A metodologia da pesquisa é qualitativa e tem um cunho interpretativista. Primeiro foram separadas matérias de jornais de grande circulação, eu escolhi 2, o G1 e a Folha de São Paulo, aqui do Brasil, em cujo conteúdo estivessem notícias, análises e interpretações sobre o fato de 53 candidatos terem alcançado a nota 1000 no Enem de 2019. Essas matérias foram separadas e interpretadas com base nos dispositivos de leitura da análise de discurso e da linguística da enunciação, em especial os trabalhos da professora Jaqueline Altier-Revy. Além disso, as matérias foram classificadas também conforme a proposta do professor Jorge Medina, que em um artigo intitulado Gêneros Jornalísticos, Repensando a Questão, de 2001, vai agrupar os gêneros jornalísticos em 4 grandes grupos: os informativos, os interpretativos, os opinativos e os de entretenimento. No caso das 2 matérias que eu escolhi, elas são interpretativas, porque há uma interpretação além da notícia. Vou apresentar o referencial teórico brevemente, eu posso aprofundar na parte dos comentários. Utilizei o escrito da professora Jaqueline Altier-Revy, Palavras Incertas, de 1998, em que ela vai falar sobre observações no campo do discurso relatado. Utilizei o livro Sobre a Televisão, de Pierre Bourdieu, de 1996, em especial o capítulo sobre a influência do jornalismo, que ele vai focar sobre o campo jornalístico, tendo como foco a televisão. Utilizei a tese da professora Lívia Suassuna, de 2004, defendida na Unicamp, com o título Linguagem como Discurso, Implicações para as Práticas de Avaliação. Ela vai falar sobre a avaliação da Prefeitura de Recife, 1997, com produções textuais que tiraram nota 0. Passo agora às análises, principalmente os dados do relatório técnico do Enem 2019, que foi divulgado na sede do órgão, em Brasília, em 17 de janeiro de 2020. A maioria, o perfil dos candidatos, né, dos inscritos, a maioria se declara 60% do sexo feminino, 46% etnicamente se identificam como pardos e 59% são egressos, ou seja, já finalizaram o ensino médio. A proficiência média na redação do Enem, que vale 1.000 pontos, foi de 592,9, 53 alcançaram essa nota máxima e 143.736 zeraram a redação. Desses que zeraram, os principais motivos elencados pelo INEP foram: o principal, redação em branco, 56.945, e os outros motivos foram fuga ao tema, cópia do texto motivador e outros como não atendimento ao tipo textual, texto insuficiente e etc. Passo agora ao discurso jornalístico sobre essas notas 1000. Bom, primeiro a matéria do G1, Enem 2019, veja a íntegra de redações nota 1000, em que primeiro vai ser utilizado o discurso indireto, ou seja, o jornalista ele vai se portar como um locutor, intérprete da informação. Em seguida vai entrar o discurso outro, ou seja, quando Daniel Gomes, que é o sujeito, ele vai ter a voz. E para marcar uma certa estratégia enunciativa, para marcar esse discurso outro, vão se utilizar verbos de sende, a saber, os verbos explicar, afirmar, contar. Vai ser marcado também pelo pronome ele, que vai retomar anaforicamente o sujeito, Daniel Gomes,
E quando o jornalista vai falar, no caso, vai se portar como locutor-intérprete, ele vai dar um destaque ao repertório sociocultural de Daniel Gomes, quando ele cita o filme Cine Hollywood. Em uma regularidade enunciativa discursiva, o sujeito ele vai ser mencionado, haverá um destaque para a sua origem, que é o caso de Vitória Castro, do Piauí, a sua idade e uma foto. Quando ocorre o discurso direto, é marcado por aspas, além disso, vai ser seguido de um verbo de dizer, né, que é o verbo disse, acoplado ou copulado ao seu sobrenome, que é o Castro. E vai mostrar tipo, um exemplo como se fosse uma receita para tirar 1000 no Enem, que são as citações filosóficas. Seguindo essa regularidade, o outro sujeito também mostra-se o seu rosto, dá destaque à sua origem, ao seu nome, e no discurso direto vai estar marcado pelo verbo disse, seguido do seu sobrenome, Lopes. E vão colocar, entre aspas, o seu comprometimento com a prova. A redação foi minha vida, entre aspas. Essa é uma nuvem de palavras geradas a partir da matéria do G1, destaque para o nome completo dos participantes e a adjetivação competentes. Já a Folha de São Paulo vai dar destaque ao fato de 4% terem zerado a prova. No entanto, eles vão reproduzir os dados do INEP, sem tensionarem esses dados, apresentando como verdades absolutas, sem trazerem sequer a voz de um candidato que tirou 0 na redação. Esse é um diagrama a partir das palavras e dos comentários dos candidatos que zeraram a redação, destaque para a palavra descompromisso. Por fim, eu não vou trazer respostas prontas para essa conclusão, quero apresentar apenas 2 reflexões finais nas minhas conclusões. O discurso jornalístico e a divulgação acerca dos números sobre as avaliações externas refletem condições de igualdade entre os candidatos? O discurso de competência para 53 provas nota 1000, junto à transparência dos fatores que levaram 4% dos candidatos a tirarem 0 na redação do Enem, não cria a imagem de um sistema educacional justo para todos, a existência de candidatos capazes e outros serem incapazes? Essas são as minhas referências e muito obrigado. Muito obrigada, Winson, pela apresentação. Passamos para o tema a seguir, desafios do ensino remoto do Colégio Estadual Professor Rocha Pita em tempos de Covid-19. Tem a palavra o preleitor. Boa tarde, vou só reproduzir aqui a tela um momento. A apresentação aparece? Não, não aparece. Desativou o microfone. Apareceu? Está aparecendo sua tela inteira, Railson. Veja se você consegue compartilhar só a apresentação ou clica na apresentação agora para ver se nós conseguimos enxergar. É porque, na verdade, eu deixei em PDF, mas eu tenho a apresentação aqui também. Só um momento. Pronto, eu reproduzi. Aparece? Tudo ok, Railson. Ok. O título desse trabalho é Desafios do Ensino Remoto no Colégio Estadual Professor Rocha Pita,
em tempos de pandemia de Covid-19, né? Esse trabalho é mais um relato de experiência, na verdade, né, das ações que foram realizadas nessa escola, nessa instituição de ensino estadual, né? E eu fiz esse trabalho conjuntamente, esse relato com a minha coordenadora, a professora Valéria Prazeres. Nos objetivos, nós nos propusemos a discutir sobre os impactos da pandemia de Covid-19 no Brasil, sobretudo com relação à educação, debater sobre o ensino remoto em escolas públicas, especificamente aqui no estado da Bahia, que é onde eu moro e eu trabalho, né? Apresentar ações desenvolvidas no Colégio Estadual Professor Rocha Pita durante esse processo pandêmico, né? Em 2020 e 2021, e vislumbrar um panorama sociopolítico e educacional no pós-pandemia. Antes de falar sobre as questões estaduais e na minha escola especificamente, eu trouxe rapidamente aqui um quadro sobre a pandemia no Brasil para que vocês tenham uma noção geral, né, sobre como anda, né, a questão sanitária por aqui. As escolas e universidades estaduais e federais, né, e instituições privadas foram fechadas em março de 2020. Nós estamos enfrentando também um certo negacionismo do governo frente ao problema sanitário, então é uma crise sanitária e também política. Tivemos também a orientação para o ensino remoto nas universidades, sendo realizado apenas em algumas, então algumas universidades adotaram esse ensino remoto, algumas não, né? Não tiveram condições ou não se propuseram devido a questões internas. Tivemos também a autorização pelo MEC, que é o Ministério da Educação, no primeiro semestre de 2020, a realização de atividades remotas nas escolas em geral, estendendo posteriormente a normativa para enquanto durar a pandemia. Então, algo que era momentâneo, né, nesse período de pandemia, acabou sendo algo permanente para enquanto durar esse período pandêmico. E o Brasil superou, né, os Estados Unidos e se tornou o epicentro da Covid no mundo, até ser ultrapassado pela Índia recentemente, totalizando quase 500.000 de mortes, né? Então, até o dia de ontem, nós tínhamos esse número de mais de 423 mil mortos, né? Tem aqui um gráfico que eu trouxe do portal de notícias G1, que mostra o crescimento, né, da pandemia aqui em número de mortes desde março de 2020, quando foi registrado o primeiro caso, até abril de 2021, mês passado, em que a gente vê esse sobe e desce, né, das barras, essa flutuação dos casos de morte. Nós tivemos nosso pico em abril, né, no mês passado, devido justamente a esse problema na gestão, né, principalmente do governo federal, que não unificou as políticas sanitárias juntamente com os municípios e os estados. Então, como foi mencionado, se não me engano, em algum outro trabalho aí, os estados e municípios estão à frente de muita coisa, não somente em relação aos planos educacionais, como também em relação às questões de saúde. Para falar mais especificamente do trabalho desenvolvido na escola em que eu trabalho e que eu trago esse relato de experiência, eu trago aqui o mapa da Bahia, né, que está localizado na região nordeste do Brasil, e aí nessa seta eu coloquei onde fica mais ou menos, né, a cidade de Aratuípe, numa região chamada de Baixo Sul Baiano, que fica ali um pouco perto de Salvador, Ilha de Itaparica, que é a região litorânea. Educação na rede estadual baiana em 2020 e 2021. Então, o que foi que a gente teve aqui? O governo não apresentou um plano oficial de retomada das aulas em 2020, então os professores ficaram um pouco atordoados, né, do que fazer, né, em quais medidas tomar frente a essas não medidas oficiais do governo.
Algumas escolas iniciaram por conta própria, né, é importante frisar isso, já que não tinham plano, ações para, principalmente, manter um vínculo com os estudantes, uma vez que a evasão é um fenômeno latente na educação pública. Então, no caso da minha escola, nós nos propusemos, né, coordenação, direção e professores, em pensar acompanhamentos remotos, mesmo que não fosse uma obrigação formal, né, passada pelo Estado, mas nós tivemos essa sensibilidade em não deixar os alunos abandonados. Assim como na maior parte do Brasil, a Bahia conta com uma grande porcentagem de alunos sem acesso à internet de qualidade. Então, assim como a pobreza que está crescente novamente no Brasil, já que o Brasil tinha saído do mapa da fome e retornou para esse mapa, nós temos também um problema crônico de falta de acesso à tecnologia, acesso à internet, aos meios de comunicação em geral. Então, não há acesso, né, esse acesso digital aqui no Brasil, não há políticas para isso. Inviabilidade do retorno presencial devido à rápida proliferação da contaminação. Então, até se cogitou, alguns estados retornaram, né? A Bahia até tentou retornar a algumas regiões, mas não deu certo. E a decisão da retomada 100% remota agora em 2021 para o cumprimento de 2 anos letivos, né? Que foi 2020 e agora também 2021. Cada ano letivo desse um semestre. Entretanto, questiona-se a forma abrupta entre o anúncio e o dia do início. O retorno às aulas num contínuo curricular, que foi e é bastante criticado por professores, coordenadores, gestores escolares, pelo pouco tempo de formação para o entendimento do processo. Então, foi tudo colocado às pressas para que os professores e as escolas adotassem esses calendários, então acaba sendo um processo muito complicado. Para alinhamentos teóricos, para a gente refletir, né, também teoricamente essas questões, nós pensamos em Saviani Galvão, que discute essas questões de políticas públicas e currículo, que dizem o seguinte, né, que os interesses privatistas colocados para a educação como mercadoria, a exclusão tecnológica, a ausência de democracia nos processos decisórios para a adoção desse modelo e a precarização e intensificação do trabalho para docentes e demais servidores das instituições são alguns dos principais problemas que nós temos em relação ao ensino remoto, né? Nesse período de pandemia, principalmente. E Coupe, Calantes e Analisa Ribeiro, 2019, né? Na perspectiva de discutir a reformação dos professores dos cursos de graduação, no que tange às necessidades de um mundo tecnológico e globalizado, né? Discute também os impactos desse neoliberalismo e da pandemia na reestruturação pós-pandemia. Então, nós temos um problema de pobreza, um problema de exclusão também tecnológico, né, mas em um panorama mais geral, e nós temos também o problema de que professores, né, são colocados abruptamente para lidar com essa questão da falta de acesso à internet dos alunos, como também a falta do letramento e da instrumentalização para lidar com as questões digitais. Entre as ações da escola durante a pandemia, nós temos e tivemos, né, desde 2020, orientações sobre medidas de isolamento e higiene, reuniões constantes com a comunidade escolar via conferência. Então, nós estamos sempre buscando conscientizar a população interna e externa escolar para a questão da transmissão, né, da Covid. Acompanhamento remoto facultativo via WhatsApp, que no caso foi em 2020, então quem tivesse disponibilidade, poderia acompanhar essas aulas ou atividades que eram propostas pelos professores a cada 15 dias, ou uma vez por mês. Realização de oficinas em áreas de conhecimento, como linguagens humanas e exatas. Estímulo em participação de Olimpíadas do Conhecimento, como Olimpíadas de Língua Portuguesa, de História, de Matemática, de Biologia. Realização de aulões para o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, prova que dá acesso a instituições públicas, federais, estaduais e privadas no ensino superior, e vestibulares, e retorno remoto obrigatório 2021, né, que é o que a gente está tendo agora, a partir de março desse ano. Aqui eu trago alguns cartazes só para ilustrar algumas dessas atividades e ações que foram desenvolvidas pela escola, em que a gente falou, né, sobre essa realidade de quarentena não ser férias.
e propomos, né, sugerimos algumas atividades que os alunos pudessem fazer para, entre aspas, não ficarem enferrujados ou não ficarem estagnados no conhecimento. Então, assistir documentários, ler livros, colocar as matérias em dia, assistir videoaulas, e fizemos também lives e outras atividades, como algumas oficinas, então aqui lives de literatura para discutir questões literárias, questões de saúde mental em tempos de pandemia com uma psicóloga, questões do curso técnico em administração que temos na escola também integrado com o ensino médio, e questões de cidadania e política relacionadas à educação. E nas considerações finais, nós trazemos o seguinte, né? Diante do contexto atual, ações pontuais de escolas públicas, como aqui relatamos, são importantes, pois sem ignorar a situação da pandemia, buscam estar próximos aos alunos, mas é necessário um avanço no contexto nacional. A organização do projeto coletivo de educação e investimento em plataformas virtuais públicas, formação tecnológica a curto e médio prazo para docentes, investimento e defesa de uma educação pública e a resistência às imposições descabidas e falaciosas que estão mais do que explícitas atualmente. Então, para além dos problemas que nós já temos relacionados a questões pedagógicas e estruturais das escolas que nós professores lidamos diretamente, é necessário pensar também políticas a longo prazo, né, para esse processo pós-pandemia, né, como é que vão estar esses alunos, né, quais ações precisam ser tomadas para quando esse ensino remoto retornar, como atender esses alunos que vão estar atrasados, né, em relação aos conteúdos, né, com problemas pedagógicos graves, entre outras questões sociopolíticas. E aqui eu trago as minhas referências e finalizo minha apresentação dando também boa noite, né, ao pessoal que está em Angola, né, que eu dei só boa tarde no começo, devido à questão do fuso horário. Muito obrigada, José. De facto, são ações importantes e que visam mitigar os efeitos, portanto, da pandemia. Passamos em seguida para a apelação de experiência de ensino da redação por meio do WhatsApp em tempos de pandemia para alunos de ensino médio em São Francisco do Conde. Tem a palavra o preleitor. Boa tarde a todos e todas. Só um instante. Então, alguém me ouve? Está ouvindo? Sim, pode começar. Estamos ouvindo. Pode começar. Perfeito. Eu sou Ana Lúcia, graduanda do curso de licenciatura em Letras de Língua Portuguesa, e esse projeto ele foi orientado, né, e coordenado pelo professor Antônio Alexandre Tibani, e eu vou falar da experiência de ensino da redação por meio de WhatsApp em tempos de pandemia, para alunos do ensino médio, em São Francisco do Conde, Bahia. O objetivo do projeto foi ensinar estudantes oriundos de escolas públicas do ensino médio de São Francisco do Conde a estrutura e a escrita do texto dissertativo argumentativo para que possam escrever um bom texto na redação do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, e aumentasse as chances de ingressar na universidade. Os objetivos específicos do curso foi discutir as noções da norma padrão da língua escrita, apresentar os preceitos da gramática normativa, sem desprezar as variações linguísticas dentro da língua portuguesa, e sugerir caminhos possíveis para aumentar a nota, né, da redação no Enem. Sugerir caminhos metodológicos para aumentar os conhecimentos culturais e científicos, e estruturar o texto tendo como base a organização formal do texto dissertativo argumentativo. A metodologia da implantação do projeto. Foi usado diversos vídeos que foram colocados no grupo do WhatsApp,
Os vídeos eles foram selecionados de acordo com a redação que os participantes deveriam escrever. Por conta da pandemia do Covid-19, os textos elaborados pelos participantes, eles foram enviados para mim de forma individual, onde eram analisados, apontados os erros encontrados, tanto os gramaticais quanto ao equívoco estrutural. Foi utilizado ligação via WhatsApp para tirar as dúvidas e repassar dicas. O objetivo era fazer as correções dos textos junto com o participante individualmente, para evitar constrangimentos. As implicações sobre como se constitui esse tipo de texto foram realizadas via WhatsApp do grupo que formamos com todos os componentes do curso. Assim, a princípio pensamos também no Meet, na plataforma Meet, mas chegamos à conclusão que teríamos muita dificuldade com essa plataforma devido à internet, a problemas com celular, então resolvemos fazer pelo grupo de WhatsApp, porque foi o melhor caminho que encontramos. As inscrições. Fizemos uma chamada, divulgamos nas redes sociais durante 15 dias, escrevemos 12 estudantes, né? E contamos com a colaboração de alguns professores, como Inácia Soares, que é aluna da Sozinho Quilanda, e Sozinho Quilola Tumua. As aulas eram ministradas todas as quartas, porém, fora dos dias de quarta, a gente também fazia atendimento a esses alunos e orientava, porque às vezes eles não conseguiam entrar naquele horário combinado. Então, eu me coloquei à disposição para fazer isso. Uma das condições para inscrição foi ter o WhatsApp, para poder receber as atividades e enviá-las. As atividades eram planejar as aulas com o meu orientador, o professor Alexandre, ministrar aula para toda a turma e corrigir essas atividades. Localizar esses alunos individualmente para sugerir temas. Então, a gente escolhia temas de redação que já caíram no Enem, que tiraram nota 1000, e às vezes deixávamos para que eles escolhessem o tema que queriam trabalhar. Explicar as dúvidas dos alunos e preencher o formulário de frequência. Então, isso aí eu fazia sempre. A metodologia. Gravava a aula, dava instruções, enviava vídeo do YouTube no grupo para que eles treinassem, enviava as atividades por meio do WhatsApp. Os alunos, eles faziam a redação, tiravam foto e mandavam para mim. Eu as corrigia, devolvia, apontando os erros, os que devia melhorar, e também fazia ligações, né? E a gente corrigia ponto por ponto. Reforçava a atividade caso tivesse detectado dificuldades dos alunos. O resultado. Os alunos, eles conseguiram produzir os textos dissertativos argumentativos. Eles entenderam a estrutura desse tipo de texto, demonstraram confiança com relação à prova de redação do Enem. Então, ocupamos a mente, ao mesmo tempo em que aumentamos a oportunidade deles ingressarem na universidade. E conseguimos acompanhar o crescimento destes alunos durante este tempo. As dificuldades encontradas. Problemas com a internet, um aparelho celular dividido com a família inteira, trabalhar o lado emocional, entre outros, porque não foi fácil, porque com o contexto que estamos vivenciando, às vezes perdi o tio, perdi a tia, perdi o vizinho próximo com o Covid, e aí o emocional ficava abalado, então tinha que trabalhar também a cabeça. Para concluir, os participantes eles aprenderam a estruturar o texto dissertativo argumentativo. Saíram do curso sabendo que oralidade e escrita são coisas distintas.
porque a escola ela se preocupa muito em ensinar a gramática normativa e esquece de dizer ao aluno que a língua portuguesa possui variantes que precisam ser valorizadas. Desse modo, nosso objetivo ele foi alcançado, pois fizemos a diferença na vida desses jovens em momento tão difícil. E eu queria agradecer ao professor Alexandre, né, porque me proporcionou a oportunidade desse trabalho, e foi um trabalho que eu aprendi muito com esses alunos, e eles aprenderam muito com a gente também. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigada, Ana Lúcia, pela apresentação. Bem, estão apresentados todos os temas, vamos passar para um breve, muito breve, momento de interação. Vamos dar a oportunidade de que os participantes coloquem também algumas questões, não é? Particularmente quero parabenizar todos os preleitores, os temas são todos interessantes. Penso que os problemas encontrados aí em relação aos modelos em vigor na situação de pandemia são iguais para todos os contextos, prendem-se com a dificuldade de acesso à internet, ou acesso aos meios eletrônicos, portanto, são dificuldades que todos nós estamos a enfrentar. Professora Geórgia? Me escuta? Escuto, sim, professora. Tendo em conta o contexto em que trabalhou, nós sabemos que, portanto, os modelos educativos nos contextos castrenses são diferentes dos outros contextos. Quais são as principais dificuldades, as principais barreiras que encontrou para a implementação deste modelo híbrido a nível da Polícia Militar? O primeiro deles foi a resistência. A resistência em que sentido? É muito difícil para aquelas pessoas que já são mais antigas perceberem que... Peraí. O microfone. Isso. O Euclides está dando a microfonia. Melhorou agora, gente? Qual é o problema? Claro. Melhora. Pronto, vou continuar. O primeiro deles foi a resistência, porque você tem um modelo tradicional de ensino que vai perpassar muito por aquilo que Foucault nos ensinou, ou seja, pelo adestramento e pela docilização de corpos, através da ordem unida, para você trazer essa homogeneização e essa unidade de corpo. Então, o ensino tradicional, você vir com o contexto pandêmico, especificamente com a suspensão das aulas e com os decretos do MEC, que foi a portaria 343 e 345, que veio sendo reforçada pelo próprio Conselho Estadual de Educação, foi um baque, porque você teve que suspender todas as aulas. Então, como fazer isso? Como colocar? Foram questionados até mesmo a questão da avaliação, como é que se evitaria a pesca, como é que se garantiria que o aluno ele iria conectar e ele estaria ali assistindo, e não simplesmente ele conectaria e sairia da sala. Então, tudo isso foi questionado. Por quê? Porque o ensino remoto, ou a modalidade à distância, ela depende muito da autonomia intelectiva do aluno e do interesse dele também e da sua própria disciplina, porque depende também do professor a questão da didática, você fazer aulas mais interessantes, então é um desafio de mão dupla. Esses daí foram as primeiras resistências. Em seguida, você fazer com que se percebessem que você tem um ambiente virtual de aprendizagem através da plataforma Moodle, no qual você pode fazer verificações de aprendizagem que, baseado em algoritmos, não serão repetitivas, ou seja, as questões estarão desordenadas, então praticamente cada aluno vai ter uma prova. Também foi outra coisa que a gente teve que mostrar que era possível fazer, já que
No Moodle, ele teria um tempo de executar aquela atividade e a atividade não estaria aberta o tempo todo. Ela seria aberta em determinado dia e fecharia em outro. Eu acredito que se percebeu no final que para formar as turmas e para você colocar o policiamento na rua, seria necessário você utilizar dessa ferramenta, porque os alunos também estavam ansiosos pela sua própria promoção e por estar atuando na própria área, saindo dessa rotina de aluno. Mas ainda é algo que está em processo, foi um relato de uma experiência que ainda está acontecendo também. Já virão mais 2 turmas e está sendo um trabalho diário fazer essa demonstração, esse convencimento para encarar essa resistência. Muito obrigada, professora Geórgia. Realmente o tempo não está a nosso favor. Peço aos demais participantes que depois entrem em contato no off com a professora para continuar esta interação. Nós temos a plateia aqui, os nossos estudantes da ESP também querem endereçar, portanto, querem dar o seu contributo, querem questionar, não é? Peço ao estudante que venha para cá rapidamente e coloque. Muito boa noite novamente aos preleitores. Também agradecer ou parabenizar de forma sábia que iam dissertando os temas, não é? Indo diretamente ao ponto, a minha questão vai diretamente ao Dr. Rodrigo Rocha, acho que é o primeiro, o segundo preleitor. Durante a sua dissertação. Professor Rodrigo, consegue ouvir? Sim, consigo ouvir. Ok, durante a sua dissertação, tem um ponto que me chamou mais a atenção, onde dizia que o Ministério da Educação substituiu as aulas presenciais para as virtuais, não é? Gostaria de saber as condições que o governo adotou para facilitar e permitir que aqueles que vivem nas zonas mais recônditas usufruíssem destas plataformas, tendo em conta que, por força da pandemia, as famílias perderam o poder de compra, enquanto mais para manter a internet ativa em suas casas. A outra minha questão, acho que vai ao primeiro preleitor, que dissertou o tema modelo híbrido. Professora Geórgia. Professora Geórgia? Geórgia. Exato. É o modelo híbrido de ensino na Polícia Militar da Bahia. Desafios educacionais em contexto pandêmico. A minha questão é, tendo em conta que os corpos de segurança, não é, polícia e militar, exercendo das suas funções, não podem tornar-se instrumentos de terror e de violência, não é? E observamos em alguns países polícias a tratar nesse caso, nesse momento da pandemia, não é? Observamos em alguns países polícias a tratar os cidadãos de uma forma anormal, se não mesmo brutal, esquecendo que a sua atividade é regularizada por lei e que, na ausência desta, desencadeia a arbitrariedade e a brutalidade, sendo esta última a que mais se constatou. Então, a minha questão, de uma forma sintética, não é? Gostaria de saber que ensinamentos passaram a estes e quais os resultados obtidos. A professora. E a última minha questão, se me permitem. Sim, rapidamente. Seria para todos, não é?
Alguém me explicou o termo híbrido. Eu ouvia quase em todos os temas esse termo. Gostaria de saber o que é isso e quais as vantagens, os benefícios que ela trouxe neste momento em que todos enfrentamos este inimigo invisível que é a Covid-19 e a sua nova variante. Esse vale para todos, quem tiver disponibilidade. Oi? Antônio, obrigada por estas questões colocadas aos nossos coleitores. Professor Rodrigo, tem a palavra. Ok. Todos conseguem me ouvir, professora? Consegue, né? Bom, respondendo à pergunta, obrigado pela pergunta. Na verdade, aqui no Brasil, o que houve foi que o governo federal, ele simplesmente deixou a cargo dos estados e municípios, né, propor as políticas que, bem, assim, para resolver os problemas que a pandemia nos trouxe. Então, não houve um investimento do governo federal nesse sentido, de garantir que os estudantes mais periféricos, eles pudessem ter acesso a essas tecnologias. Então, citando a minha realidade como professor, algumas escolas propuseram algumas maneiras de tentar solucionar alguns problemas, marcando um exemplo assim, agendando com os alunos um dia específico para ele ir lá sozinho utilizar um determinado computador. Então, foi bem paliativo nesse sentido. As escolas acabaram tendo que assumir, porque o governo federal, na verdade, ele lavou as mãos nesse sentido, ele deixou os municípios e estados para resolver a situação. Na verdade, para dizer, nosso governo federal ele tem mais atrapalhado os estados e municípios do que ajudado nesse sentido, porque o governo federal brasileiro, ele adota uma política, não só no campo educacional, mas também de saúde nesse momento, uma política do negacionismo. Então, de negar a realidade, de negar a ciência, e isso tem acabado nos atrapalhando em todos os aspectos, né? E só colaborando com o último questionamento que você fez em relação ao ensino híbrido, né? Eu não consegui entender se a pergunta foi especificamente para mim, mas vou aqui só pontuar algo. Na minha visão, não há nada de vantagem no ensino híbrido, né? Pelo contrário, ele exclui a grande massa de pobres e periféricos, né? Que não tem acesso às tecnologias. E, na verdade, nada vai substituir o professor. Não vai ter ferramenta que possa ser criada né, de tecnologia que irá substituir o professor, né? O Antônio Nova já diz isso, que nada substitui um bom professor. Tá bom? Então é isso. Obrigado. Muito obrigada, professor Rodrigo. Professora Geórgia, pode responder à questão a seguir? Posso, sim. Sobre o sistema de híbrido de ensino, o que acontece aqui é que houve uma combinação dos ensinos remoto e presencial. Remoto porque as aulas acontecem de forma online, através de videoconferência, tá? E presencial porque as provas ou as verificações finais, elas são realizadas em polos presenciais, são separados de acordo à região. E sobre a sua pergunta, Rodrigo, muito obrigada pela pergunta, eu agradeço. Aqui nós estamos trabalhando de que forma? Aos nossos alunos, ou aos nossos alunos policiais, são ofertadas de fazer com que esse policial ele tenha uma política muito mais de aproximação para com o cidadão. Tanto é que nós temos bases comunitárias que trabalham próximas a isso, ok? E, além do que, nós trabalhamos também com as práticas de violência em si, mas sempre atrelados à nossa missão constitucional, que é a de
prevenção. E isso veio muito forte quando o governo aqui lançou a Matriz Curricular Nacional em 2014, quando ela vem dizer que esse agente de segurança pública, ele precisa ser formado para ser um profissional reflexivo, capaz de agir nas intempéries, mas agir sempre de forma proativa, de forma atenciosa e de forma menos violenta, ou seja, sendo um mediador das situações. Para isso, ele precisava o quê? Além de autonomia, trabalhar com competências e habilidades para que ele possa exercer esse papel. Então, a nossa política é muito mais de aproximação. Tanto é que nós temos o policiamento comunitário, nós temos o policiamento turístico, que nós atendemos também ao visitante. Então, a nossa seara é essa, é sempre prevenir o crime. Obrigada, professora Geórgia. Professora Ana Lúcia. Professora Ana Lúcia, nos está a ouvir? Estou ouvindo. Ana Lúcia, acompanhamos aqui que houve uma inscrição de 12 alunos para o ensino da redação por meio do WhatsApp. Professora, houve algum critério de seleção para estes alunos ou foram inscritos apenas os alunos com condições de acesso à internet, disposição de equipamentos eletrônicos para o efeito? Professor Tibani quer responder? Professor Alexandre? Professor, nos está a ouvir? Acho que não. Penso que o professor não nos está a ouvir, então peço a Ana Lúcia, por favor, que responda. O único critério, divulgamos, e o único critério é que tivesse um WhatsApp, um aparelho com WhatsApp. E pelo menos alguém da família tivesse, porque só através do WhatsApp é que a gente podia ministrar essas aulas, porque eu precisava da foto, depois que escrevia, que treinava esse texto, tinha que mandar uma foto para mim, tirar uma foto, mandar para mim. E aí eu fazia a correção, apontava os erros e acertos, e devolvia e também ligava para eles de forma individual, porque como foi um grupo de WhatsApp, então nós queríamos evitar constrangimento de um ter acesso à escrita do outro. Então, o único critério foi esse, ter um aparelho com acesso ao WhatsApp. Maria Lúcia, de facto, a modalidade que agora impera, portanto, incrementa de alguma maneira as assimetrias entre os estudantes, porque estão a aderir a este modelo apenas aqueles alunos que têm a possibilidade de fazê-lo. Infelizmente, o contexto pandémico assim impõe. Professor Marcelo, me está a ouvir? Professora, me permite só um instante, por favor, só para complementar? Por favor, rapidamente, professora, por favor. Assim, o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, ele é o mesmo, tanto para aluno da escola particular e alunos oriundos da escola pública. O exame é o mesmo, e é um exame um pouco complexo, porque os meninos, quando eles saem do ensino médio, ele não está 100% preparado para fazer essa redação do Enem, para escrever a redação do Enem. Então, eles precisam de ajuda. Eles precisam de alguém que ajude a estruturar o texto, que ajude na intervenção social, que incentive, que corrige, e que faça a correção. Então, quando o professor Tibani idealizou esse projeto, né, juntamente com a Unilab, foi para isso, para ajudar alunos de escolas públicas. Esses eram o nosso alvo, alunos de escolas públicas, porque eles ficam em desvantagem, né, quando é comparado a alunos das escolas particulares. Muito obrigada. Obrigada por esse esclarecimento adicional, professora Ana Lúcia. Professor Marcelo?
Sim. É um trabalho interessante que está a desenvolver. Sabe que as questões étnico-raciais suscitam sempre muitas reflexões, muitos debates também. Professor, e de facto o trabalho que está a desenvolver visa estimular o conhecimento e a aceitação da origem, sobretudo africana. Como está a ser interpretado este seu trabalho, portanto, aí pela comunidade de Uberaba? Nós sabemos que esta questão étnico-racial é bastante abarcadora. Aquelas pessoas que não fazem parte do seu projeto, como é que estão a encarar, portanto, este trabalho? Marcelo, você precisa ligar o microfone. Sim, esqueci. Eu falo que, desculpe, a ideia, né, desse projeto, né, eu até me esqueci de mencionar. O ano passado houve um outro edital aqui na cidade da Fundação Cultural, em que eu concorri também com esse projeto e consegui uma verba, né, pequena ainda, mas que me possibilitou adquirir alguns exemplares dos livros, né, que eu vou utilizar. A visão, né, que a gente tem a princípio, né, da comunidade externa também, haja visto que eu trabalho, né, eu tenho contato com a universidade, com as escolas, né, e assim, a gente ainda não chegou a formar essas turmas com os alunos, mas a recepção é sempre muito positiva, né? Eu vejo, por exemplo, no sistema penitenciário onde eu trabalho, a gente tem uma grande maioria visivelmente, né, negra, né? Então, assim, a gente percebe que dentro do sistema prisional, principalmente, o que a Ana Lúcia comentou, essas questões sociais, elas emergem, né, em um nível muito grande quando a gente observa lá, né, a maioria dos encarcerados, eles são negros, né? Então, isso muitas vezes é reflexo desse sistema que não consegue acolher, né, essas crianças, né, desde a infância até que eles sejam encarcerados, né, lá por muitas vezes crimes também que poderiam ser evitados se eles tivessem tido mais oportunidades, né? Então, assim, eu atuo no sistema prisional desde 2014, né, e a outra escola que eu atuo também, que é um bairro periférico aqui da cidade, onde a grande maioria da comunidade é composta por, né, pessoas pardas e negras também, e que eles ainda não se enxergam, né? Então, a gente precisa, eles acabam tendo como ídolos sempre pessoas que são brancas, né? Então, isso, né, me incomoda bastante e acho que foi o ponto de partida para que eu pudesse motivar esses alunos nos diálogos, porque a gente tem um movimento muito bom, né, para a gente valorizar a cultura africana também. E aí a gente consegue ter uma recepção, né? Eu já tenho, a partir dos vídeos, eu recebi, né, lá no canal do YouTube, eu venho recebendo mensagens, né, muito positivas de incentivo, né, porque esse projeto eu tenho desenvolvido ele sem incentivos, né? Então, assim, para adquirir esses livros, né, eu consegui 40 exemplares, 10 volumes de cada um daqueles livros que eu mencionei, né? É um quantitativo pequeno, mas que eu acredito que a gente pode fazer uma grande diferença, né? A gente vai trabalhando e para adquirir mais materiais também, né? Então, a gente vai a recepção ela tem sido muito boa e eu acredito que futuramente a gente vai conseguir ampliar, né? Tem quantas outras escritoras, né, mulheres africanas que a gente tem que merecem ser conhecidas, né, pela grande maioria das pessoas aqui também. Então, a intenção é que a gente não pare, né, com esses 4 exemplares aqui também.
Muito obrigada, Marcelo, e desejamos muito sucesso neste projeto que está a desenvolver. Peço a compreensão de todos os participantes nesta sala virtual, porque realmente o tempo não está a nosso favor, são quase 8 da noite cá em Angola, e nós temos mesmo de encerrar este painel. Resta-nos agradecer a todos pela participação e esperamos que na 4ª Conferência Internacional de Extensão Universitária estejam cá pessoalmente, que a situação permita que cá estejam. E teremos muito prazer em recebê-los. Muito obrigada, mais uma vez, pela vossa participação, em nome da direção da Escola Superior Pedagógica do Bengo e também da organização da 3ª Conferência Internacional de Extensão Universitária. Obrigada, até o próximo encontro. Obrigada a todos. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, até a próxima.